Olá, gerações, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui na Abrap. Hoje nosso bate-papo será com um psicanalista convidado, também é um terapeuta que foi formado pelo Instituto Saber Consciente, estará aí trazendo informações pra gente. Hoje nosso tema é dinâmica de relacionamentos e como a psicanálise pode auxiliar. Eu vou me apresentar. Olá, boa noite. Vou me apresentar e já vou deixar o espaço para você se apresentar também. Eu sou a Stephanie, sou credenciada aqui pela Abrap, sou psicoterapeuta formada pelo Instituto Saber Consciente também, faço parte da equipe de criação de conteúdo aqui da Abrap. Muito obrigada por aceitar meu convite, seja bem-vindo. Você pode se apresentar, falar um pouco sobre você para os nossos gerações. Olá, pessoal. Boa noite, Stephanie. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É uma alegria, né, estar com você aqui, com o pessoal da Abrap. Que bom, né? Meu nome é Edson Lima, eu trabalho com gestão das emoções já há mais de 20 anos. Eu trabalho também com educação, né? Sou educador. Eu estou vendo aqui a live pelo computador, também estou assistindo vocês aqui. Já há algum tempo, há mais de 10 anos, eu trabalho com casais, né? Então a gente faz terapia de casais, aconselhamento. Eu tenho pós-graduação em aconselhamento também, né, de casais, bem específico, aconselhamento em família. Então é uma prática já de alguns anos, né? Falar sobre relacionamento, falar sobre temas que abordam o ser humano como um todo, né? E por último foi a minha formação em psicanálise, né? Aprofundando um pouco mais aí a nossa vivência do inconsciente, né? Do ser humano, aquilo que a gente não vê e a gente às vezes nem percebe, mas é aquilo que conduz a nossa vida. Então, que a gente tenha uma noite agradável, né? Que os nossos ouvintes aí possam sanar algumas dúvidas, né? E fico à disposição, né? Após a live aí, caso eles precisem de algo, caso alguma coisa não fique tão clara, que eles me procurem, farei questão de responder e auxiliar. Mais uma vez, obrigado, né? Pelo convite e pelo carinho. Imagina, uma pergunta que a gente costuma fazer aos nossos convidados, que gera muita identificação, é como o que te trouxe às terapias, qual foi o seu chamado para trabalhar nessa área de servir e cuidar do próximo? Então, na verdade, isso é uma relação bem pessoal mesmo, né? A minha esposa já passou por um processo de depressão há muitos anos atrás, né? Meu filho também mais velho. Então, foram questões bem pessoais de família que eu quis me aprofundar para auxiliá-los, né? E aí a terapia entrou no nosso mundo, no nosso meio, e eu também comecei a me apaixonar, né, pelo assunto. Também comecei a fazer terapia, né? Também comecei a ser acompanhado. Ó, daqui a pouco a minha psicóloga vai entrar aí, ela falou que vai nos assistir. E é isso, né? Foi uma questão bem pessoal mesmo, algo que aconteceu primeiro conosco, para que a gente pudesse ressignificar esse cuidado. Às vezes a gente acha que a mente, ela não faz parte do nosso corpo, né? A gente esquece disso. Então, quando a gente tem um problema no coração, a gente vai no cardiologista, né? Mas a gente acha que a gente está sempre pronto para lidar com as questões da mente. Muito pelo contrário, né? A gente precisa se preparar e a gente precisa trabalhar isso de forma preventiva, né? Então foi isso que me levou à terapia, a esse mundo da psicanálise, da psicologia. Eu costumo dizer muito que a nossa primeira conexão é esse momento de autoconhecimento e autocuidado, e a gente acaba se apaixonando. Muito de nós entramos nessa jornada com essa linha de pensamento. E eu, buscando já, trazendo já para o tema da abordagem, a ligação da psicanálise com a dinâmica de relacionamentos e casamentos, é uma coisa que já puxa muito o que Freud fala, que é o subconsciente, e é uma tomada de consciência muito boa essa ligação, porque as pessoas, pelo seu subconsciente, sempre trazem um trauma de outros relacionamentos, uma expectativa que é espelhada nos pais ou familiares, e eu acho que isso, a psicanálise, eu acredito que conversa muito com essa situação e que se encaixa muito na terapia para auxiliar os casais. Se você puder dar uma abordagem com relação. Sim, com certeza. Aliás, eu primeiro preciso cuidar de mim para que eu possa
chegar ao outro, né? E quando eu vejo aqui a BRAP, você, né, e outros parceiros, né, que trabalham na terapia holística, já começa com algo totalmente diferenciado, né? Porque a terapia holística, ela trabalha a totalidade do ser humano, né? Então ela começa a olhar para todas as suas multidimensões, né? Nós somos seres indissociáveis, né? A gente é corpo, nós somos mente, nós somos espírito, e quando a gente não reconhece essa totalidade do ser humano, a gente acaba invalidando o que está lá no nosso inconsciente, que a gente carrega ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta. E isso, chegando para o nosso tema, isso vai desembocar onde, né? Nos relacionamentos, né? Seja o relacionamento escolar, seja o relacionamento no trabalho e principalmente no relacionamento do casal, né? No casamento, nesse viver a dois, que muitas vezes eu não consigo me descobrir, saber quem eu sou, né? E aí por quem que eu me apaixono, né? Por quem que eu realmente almejo viver? É pelo outro ou são pelos meus desejos que eu não consigo realizar em mim? Então, a dinâmica do casamento, pelo olhar psicanalítico, ele vai chegar nesse contexto, né? Ele vai chegar nesse mundo, que é aquilo que eu vejo no outro realmente é o que eu vejo, ou eu simplesmente enxergo nele aquilo que me falta, ou aquilo que eu não trabalhei ao longo da minha vida, né? Então, o casamento é a união de pessoas diferentes, né? São valores diferentes que se encontram, são pessoas com manias diferentes, com seus traumas individuais e coletivos, né? Então eu preciso me reconhecer primeiro, me autoconhecer, para que eu possa não levar para o outro aquilo que eu não ressignifiquei em mim ainda, né? Mas para que eu possa somar com aquilo que o outro tem. Então, para mim, a psicanálise ela já começa, né, nessa dinâmica aqui antes do seu casamento em si. Os traumas e as expectativas antes de tudo, muitas pessoas só conseguem enxergar que isso é um trauma, uma crença limitante que ela traz da sua infância, das suas relações anteriores, e não está só ali naquele momento final do que ele está vivendo um relacionamento. Muitas pessoas não conseguem enxergar, e eu falo que hoje o valor da terapia está muito ligado nesse despertar. Aquele espelhamento de justamente o que você falou aí, criar uma expectativa que é um reflexo familiar ou de outra situação que a pessoa acha que não, eu sou assim, não é. De onde veio essa cultura? De onde veio esse entendimento de estrutura familiar, né? Você está espelhando na sua família e não na família que você está construindo. Perfeito, perfeito, né? Quando a gente olha lá a teoria winnicottiana, né? O Winnicott vai falar que o ambiente que nós convivemos, né? Esse ambiente ele também possibilita que a gente alcance algumas vivências, algum desenvolvimento, mas que talvez ele possa ser distorcido por aquilo que eu vivencio ao meu redor, né? Então você imagine que eu vivo numa casa onde as pessoas gostam de festa, e aí eu vou me relacionar com alguém que não consegue, que é mais reservado. Se eu levar isso para o outro, eu vou impor no outro algo que é uma vivência minha, né? Um contexto meu. E aí, quando eu começo a crescer, a me desenvolver, essa fase da adolescência, né? E aí a gente precisa entender que no latim a adolescência é adolescer, que eu estou me preparando para, né? Preparar-se para. Eu ainda não sou adulto, mas eu estou deixando de ser criança, né? Então existe aqui um hiato desse meio da adolescência que acaba formando, né, uma perspectiva do outro que pode ser somente minha, né? Não que o outro vá me entregar aquilo que eu espero, né? Mas o outro precisa reconhecer o que eu tenho em mim nele. Não sei se você já ouviu falar, se você já leu, né? Eu tenho até separei aqui para apresentar para vocês. Tem um livro muito bacana, que é do Gary Chapman, né? Ele fala sobre as 5 linguagens do amor, né? Então, esse livro é um best-seller, né? Ele milhões e milhões de cópias vendidas. Eu acho que ele traz uma abordagem que a psicanálise se aprofunda nisso. Primeiro, você tem que se
conhecer quais são as suas linguagens de amor, né? Como que você se sente amado, como que você se sente cuidado. Então, se você tem uma linguagem que é diferente do outro e acha que ele não está te amando, na verdade, você apenas não verbalizou, né? Você precisa dizer isso para o outro. Olha, a minha linguagem de amor são palavras de afirmação, a minha é tempo de qualidade. Ah, não, eu gosto que você me toque, né? Então, se eu não dialogo, se eu não falo aquilo que está lá no meu interior, né? Lá internamente em mim, o outro não vai descobrir. E aí o outro daqui a pouco está reclamando, né? Ele fala assim, olha, mas ele não me ama. Ah, por que ele não te ama? Ah, ele não me ama porque ele, sei lá, ele não me dá presente. Não, mas presente é a sua linguagem, não é a dele. Percebe? Então, muitas vezes, eu espelho no outro aquilo que é desejo meu, né? Não é o desejo do outro. E se eu não me autoconhecer, a dinâmica do casamento, ela começa a ficar muito mais pesada, né? Porque eu vou começar a invalidar aquilo que o outro realmente sente por mim. Percebe? Né? Se a gente começar a vincular o que é o casamento? Vamos começar por aqui, né? O casamento, ela é uma união de algumas pessoas diferentes, como eu já disse para você, mas por si só é uma profundidade de relação interpessoal extremamente íntima. Mas se eu não sou íntimo comigo mesmo, com os meus valores, com o meu inconsciente, como que eu posso ser íntimo do outro? Se eu não me permito me autoconhecer, né? E ser íntimo de mim, do meu eu, como que eu posso ser íntimo do outro? Então, eu acabo levando um peso para a relação e que é diferente do que o outro espera. Né? E aí a gente vê aqui pessoas se separando. Eu até fiz um levantamento, são 420 mil divórcios somente aí, né, ao longo de 2023. É muita gente se separando. E a grande chave, né, para isso, Stephanie, é a comunicação, diálogo. Né? E a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou falar para não gerar conflito. Eu até fiz um post esses dias, essa semana que passou agora no Instagram. Você tem deixado de falar para não gerar conflito ou você tem gerado conflitos porque você tem vivido sem falar, né? Então, é uma incógnita isso. E por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho esse receio? Isso está lá atrás, está lá no seu inconsciente. Né? São todos os recalques, né? Tudo aquilo que você escondeu, e até para a gente ter uma linguagem menos intelectual, né? Para que as pessoas nos entendam, o que é esse recalque? Né? Vamos pensar aqui que a gente começa a esconder embaixo do nosso tapete várias coisas que eu não quero lidar agora. Eu não quero lidar com isso. Então eu vou reprimir. Eu vou reprimir meu sentimento de medo, eu vou reprimir o meu sentimento de dor, eu vou reprimir aquela angústia, e eu vou colocando debaixo do tapete. Né? Eu vou colocando debaixo do tapete. O grande problema, e que a psicanálise pode auxiliar muito, é que em algum momento, eu ou você, né, vamos levantar esse tapete para colocar um pouquinho mais de algo que eu não quero trabalhar agora. E a gente vai perceber que não cabe mais. A gente vai perceber que aquele tapete ele já está cheio, né, de coisas que estão recalcadas, aquilo que eu reprimi, aquilo que eu não quis dar atenção naquele momento. E eu vou ter que dar conta agora. O grande problema é que agora eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu guardei ao longo de todo esse tempo. Tem até uma pergunta que eu acho que você já vai até responder, que é como superar esses traumas de relacionamento antigos ou de questões anteriores para não prejudicar as novas relações. Perfeito, perfeito, né? Como que eu supero esses relacionamentos? Eu trato eles, eu reconheço eles em mim, né? Eu reconheço que ele existe. O primeiro passo é reconhecer, né? Quem sou eu, o que eu não quero lidar, ou quais são as dificuldades que eu estou lidando hoje. E é isso que a gente encontra em muitos casais. Né? Eu sempre pergunto, quando a gente vai fazer aqui as terapias de casais, a primeira pergunta que eu faço para os casais que estão em conflito, né? Ou querendo se separar, porque às vezes chega aqui e já chega assim, ó, quero me separar, não quero mais, né, vivenciar com essa pessoa, não quero mais desfrutar desse casamento. E aí eu pergunto assim, como foi
lá no início, quando vocês se encontraram, né? O que vocês sentiram? O que vocês viram no outro? E aí a gente começa. E nessa associação livre que a psicanálise traz, a gente descobre, né, que muito do que ele esperava do outro eram questões pessoais, individuais e únicas dele. E se ele não ressignificar agora, né, esses traumas relacionados ao seu passado, ele vai permanecer sofrendo no casamento, achando que o casamento é a coisa pior do mundo, né? Quando na verdade não é. Né? Até eu acho que eu não falei no começo, o Stephanie, eu sou casado há 25 anos. Então, eu sou casado há 25 anos. Meu pai tem 89, minha mãe 82, então tem 65 anos de casados, né? E lidar com os conflitos do casamento é lidar com primeiramente com seus conflitos individuais e pessoais, né? É não causar uma expectativa no outro daquilo que só você espera, né? E ó, um abraço aqui, ó, minha psicóloga entrou, ela tá aí, ó. Um abraço, Laura, né? Tá vendo? É isso aí, a gente vai ressignificando isso, né? Os encontros que a gente tem com o outro são de extrema importância, né? Esse nosso encontro, por exemplo, né, Stephanie? Você mandou uma mensagem para mim, a gente começou a conversar, dialogar, e a gente percebe que existe uma conexão no cuidar, né? Essa live não é para mim, não é para você, mas é para que a gente alcance muito mais pessoas que precisam ressignificar o que está dentro delas. E às vezes ela vai falar assim, eu não preciso disso Entender. agora. Entender igual essa pergunta que chegou aí. Como eu vou entender esses traumas para não fazer que ele respingue em relacionamentos futuros com a terapia? Você vai trazer o que você está sentindo, você vai trazer o que é que você imagina que esteja impedindo esse sucesso seu nessa parte de se relacionar, e a partir disso, com técnicas, com a informação, com o cuidado da sua situação, a sua crença, a sua criação, a sua forma de ver o mundo, entender esse bloqueio que você gerou de um trauma ou crença que você já passou. Então, a resposta é que é necessário, como a gente fala que a terapia é um conjunto de coisas, entender a sua realidade e o que na sua trajetória está te bloqueando a conseguir esse novo relacionamento ou a conseguir a enxergar porque você não consegue se conectar ou está depositando essa expectativa no outro. É mais no acompanhamento terapêutico, tá? Eu sempre falo que a gente às vezes carrega trauma de 30 anos, entrei na live e veio um gatilho. Em uma sessão você pode começar a enxergar, mas é um acompanhamento terapêutico que vai levar você a ressignificar as emoções, as situações, para que você consiga fluir com relação ao relacionamento ou qualquer situação que você quer desenvolver no momento. E é sem pressa, né, Stephanie? Isso que é importante, né? A psicanálise ela não tem pressa de te diagnosticar, porque às vezes a gente vem para uma visão de que eu quero ser diagnosticado já de início. Né? O primeiro passo é você saber quem você é, saber que você não é feito de ontem, mas é feito de várias, né, coisas que aconteceram desde o seu nascimento. E a psicanálise, o primeiro passo dela é te acolher, né? É por isso que a gente percebe um resultado, a força poderosa que é a psicanálise, né, para o ser humano. E quando a gente vê o casamento, por que a gente tem tanto conflito, né, nos nossos casamentos, ou em qualquer relação, né, no seu trabalho, na sua casa com seus filhos? Por que você tem conflitos e separações, né, tantas separações ao longo do ano? A explicação é simples, né? Eu não me conheço primeiro. O autoconhecimento é indispensável para que as relações sejam profundas e duradouras. O grande problema é que a gente quer ficar no raso, né? E eu quero que o outro tenha uma bola de cristal e descubra o que eu sinto, o que eu quero, né? O que eu tenho medo, o que eu desejo. Então, como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Eu preciso me conhecer. E esse ambiente faz parte, né, da personalidade do ser humano. E vai fazer parte de vocês como casal. E isso precisa ficar muito claro, né? Trazendo para essa visão que você acabou de mencionar, qual que é essa relação de você com você mesmo? Eu acho que a gente começa a ter um olhar mais profundo para si quando a gente entende quem nós somos. Então, se eu estou
né, machucado, imagine só, né? Eu, sei lá, quebrei a perna. Eu não tenho como falar, você não tem como falar para mim assim, Edson, sai correndo. Não, eu não vou conseguir. Se você chega para mim e fala assim, Edson, eu tô com um problema no meu casamento, eu falo assim, ó, vai lá e dialoga, vai dar certo, vai lá conversa. Não é assim também do dia para a noite. A gente precisa entender qual é a origem, né, desse problema, porque senão ele vai voltar. Ele retorna, ele faz um looping. E o pior é que esse looping ele traz outra ferida na relação. Né? Quando a gente se machuca, quando a gente causa sofrimento pela mesma dor, eu acabo aquilo que já estava estancado, né? Já tinha lá o maqueloide, já estava guardadinho, e eu fui lá e feri de novo. E ele vai demorar muito mais para ser curado. E aí eu quero trazer para você essa visão da psicanálise, que nós temos três eus bem potentes, né? Bem potentes. Tem o id, que é essa dimensão mais primitiva que a gente tem, né, dentro de nós, da nossa personalidade, do nosso aparelho psíquico, né? E é lá que está instalado todos esses nossos desejos, esses impulsos, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, né? Então você imagina só que tem essa vozinha na minha mente o tempo todo, né? E eu tenho que dividir isso com o outro. Eu tenho que dividir isso com você que está aqui, eu tenho que dividir isso com a minha esposa, eu tenho que dividir isso com o meu filho, com as pessoas que se relacionam comigo, né? E aí eu tenho uma pessoa que faz o seguinte, que é um outro eu, que é esse ego, né? Esse ego, quem é ele, né? Ele é a parte do id mais externa. Então é ele que entra em contato com o mundo, né? Com esse mundo real. É ele que está em contato, adquirindo lá os contornos, né, do seu redor. Então é ele que ouve o que o seu cônjuge fala com você, é ele que respira, né, aquele sentimento de dor. Então é ele que está mediando tudo isso. E o superego, né? Só para a gente resumir, é lógico que não é tão simples assim, mas para a live, né? Para ser uma coisa mais rápida, esse superego é a parte de identificação que a gente tem com os nossos pais, por exemplo, com figuras de autoridade, né? É ele que vai trazer para mim e para você a estrutura moral, os valores, os princípios, e falar assim, ó, isso pode, isso não pode, olha, se você fizer isso, vai dar errado, hein? Então perceba que o ego ele está sempre mediando os meus desejos, meus impulsos, né? E, e ele está controlando aquilo que vem desse superego, que é simplesmente o controle, né? Que é essa veracidade de falar, ó, você pode e não pode, nessa estrutura moral, impositiva, né? Então é ele que freia, é ele que freia. Eu preciso me conhecer dessa forma, percebe? E como que eu lido com o outro que não sabe disso? Existe uma mudança mesmo, existe uma transformação na comunicação. Né? Perceba que agora nós estamos muito mais conectados. Né? Existe uma influência da tecnologia na nossa vida. E a gente acaba espelhando isso também. Perceba que as pessoas, né, elas se encorajam muito mais por detrás de uma tela do que propriamente dito no tete a tete. Né? Então, tem coisas que ela não consegue falar para o outro se não for por um WhatsApp, se não for com uma ligação, se não for por uma mensagem. E a gente tem vivenciado dias em que esse encurtamento das relações pela tecnologia me faz fazer o quê? Quando eu não tenho os meus desejos, né, atendidos, quando eu não tenho os meus anseios atendidos, eu simplesmente bloqueio você ou eu simplesmente excluo você, né? Então, eu tiro você da minha frente, por quê? Porque você não quer atender aquilo que está recalcado, aquilo que está lá no meu inconsciente e que eu não quero trabalhar. Né? Então, existe sim uma evolução, né, diante da comunicação, pela tecnologia em si, existe uma impaciência, mas principalmente autoconhecimento. A gente não tem tempo para parar e pensar em quem nós somos, o que queremos, para onde iremos,
quais são as questões que mais, né, prevalecem, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento pessoal, seja no nosso casamento, seja nas nossas relações de amizades, né? Não sei se você tem aí filhos, sobrinhos, amigos ou conhecidos adolescentes, né? Eu tenho um filho adolescente aqui. E aí, as relações dele através do computador, através da máquina, são interações assim muito profundas o tempo todo, né? Ele está sempre conectado, seja um jogo virtual, seja uma conversa, seja um bate-papo. Mas a gente percebe que quando eles vão para o individual, para o tete-a-tete, para o físico, né, eles se sentem fora da casinha. Por quê? Porque esse é o mundo deles, né? E talvez seja um lugar de segurança. E eu não estou aqui julgando nem culpando, não. Eu estou dizendo é que eu e você, que vivenciamos uma geração anterior, precisamos ressignificar em nós essa visão, compreendê-los e falar assim, como que eu vou dialogar com essa nova geração? Como que eu acesso o inconsciente dessa nova geração? Né? Então eu preciso usar de estratégia para que isso realmente aconteça. E a terapia holística, né, que é o que a gente conhece aqui de bom grado, ela é essencial por quê? Porque ela olha a totalidade, de novo, né? Eu não excluo. As pessoas sempre me perguntam assim, primeiro, Edson, qual é a sua abordagem? Minha abordagem é o paciente. Eu não posso escolher uma abordagem única e esquecer qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Se eu achar necessário, né, indicar você para um processo hipnótico, eu vou indicar você para o processo hipnótico. Se eu achar necessário que você vai para um psicólogo para você fazer o TCC, você vai para o TCC. Né? Então, a grande importância para nós, né, que temos a ética profissional como base, é a preocupação com o outro, não com a minha abordagem. Né? É claro que a gente sempre inicia com a base freudiana, mas a gente vai para Lacan, a gente vai para Winnicott, a gente vai para várias outras teorias e teóricos pensando no paciente, né? Pensando em como eu acesso justamente isso. E é olhar para essas gerações. Eu acho que talvez a gente vá descobrir técnicas, né, ou caminhos dentro da terapia holística, caminhos dentro da psicanálise em si, da psicologia, que facilitará o nosso acesso ao inconsciente, às dores e ao sofrimento daqueles que só conseguem expor na tela, né? Pela distância, pelo computador. Mas isso acontece, quais são os maiores desafios que você encontra com casais com relação aos casais que você atende? Quais são os maiores desafios? Se existe um padrão ou existe uma situação que acontece mais frequentemente? Existe sim. Existe muito aqui, o que eu mais pego é a vergonha de você reconhecer o seu erro. Né? E aí, só para voltar um pouquinho aqui no que você tinha falado, eu estou vendo que entrou aqui a Elis, né? A Elis, ela também é terapeuta, a Elis também trabalha sexualidade, né? E olha só as gerações, né? Na nossa geração, gerações anteriores à nossa, falar de sexualidade, falar de sexo era um tabu enorme. E hoje, né, a Elis atende várias pessoas do consultório dela, para falar de sexualidade, para falar desses tabus, de como ela pode se sentir prazer diante da sua relação, do seu casamento, coisa que alguns têm vergonha, alguns têm receio de falar, né? E se você perceber, grande parte do que eu atendo aqui, né, principalmente dos casais, isso parte muito mais do homem. Geralmente a mulher dá o primeiro passo, né? É ela que deseja ressignificar o seu casamento, é ela que busca, né, a restauração do seu casamento. São poucos os homens que vêm primeiro, né? Eles têm medo, eles têm vergonha, e isso tem um resquício do quê? De novo, né? É de um recalque, é de alguma experiência que ele guardou lá no inconsciente dele, alguma experiência que ele vivenciou na sua casa, que ele viu com seus pais, que ele viu com seus avós. Então, percebe que aquilo que ele guardou no inconsciente, ele vai simplesmente colher amanhã ou depois diante de um sofrimento, diante de uma dor, de uma necessidade das suas relações. Né? Então, tudo aquilo que a gente consegue nomear, dar nome, né, e ressignificar, é de extrema importância, mas o que eu mais recebo aqui
é o medo e a vergonha, né, de expor aquilo que causou a separação, ou que está causando a separação, ou o conflito dentro dos casais. Geralmente é isso que mais eu pego aqui. Existe alguma dinâmica que a pessoa pode iniciar em casa para melhorar a comunicação e a conexão emocional? Porque a gente percebe muito que os relacionamentos acabam mais, primeiro, pela falta de comunicação, expressar quais são seus limites, seus desejos ou suas expectativas que não podem ser alcançadas, né? Perfeito, eu vi um post, inclusive, seu, Stephanie, hoje, né, até cheguei a compartilhar, né, que era uma pessoa derramando numa taça um copo em que a outra estava segurando, né, então percebe que é você que precisa impor esse limite, é você que precisa dizer até onde é possível ir, né, ou até onde o outro pode ir, né, com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele almeja. Então, se você não expor, e se você tiver medo de expor isso, você precisa ter muito cuidado, porque você pode estar numa relação tóxica, né? Você pode estar dentro de uma relação abusiva, né? Você pode estar sendo oprimida, né? Não apenas pelo outro, mas pelo seu inconsciente também, né? Lembra dos três eus, né? Eu tenho o id, o ego e o superego. Talvez você esteja se enfrentando uma objeção do seu superego, né? Você está aí falando, nossa, isso eu não posso, e se eu fizer isso, e se eu falar e se descobrir? Não, o primeiro passo é você com você. Quem você é? Onde dói? O que você precisa descobrir, redescobrir, ressignificar? E verbalizar, né? É uma outra coisa que eu pego muito aqui, né, no meu consultório, nos atendimentos. As relações tóxicas, né? E as pessoas acham que está tudo bem, né? Muito pelo contrário. Ela vai matando e ela vai minando o relacionamento aos poucos, né? Eu sempre trago aqui, Stephanie, assim, nós nunca iremos tropeçar numa montanha, percebe? Por quê? Porque a montanha é grande. Eu vejo ela de longe, né? A gente vai tropeçar na pedrinha, na coisa pequena, né? Então, a gente vai acabar tropeçando naquele detalhe que eu não dou valor. E geralmente aquilo que eu não valorizo hoje, que pode ser pequeno para você, pode ser pequeno para qualquer outra pessoa, ela pode ser muito grande para mim. Mas eu preciso dizer, eu preciso falar. E se você está numa relação em que você não pode falar, né, ela é uma relação tóxica. E é claro, a psicanálise te ajuda nisso também, porque ela vai empoderar você daquilo que você é, né, fazer você se descobrir para que você encontre meios, né, de trabalhar isso primeiramente em você e você consiga verbalizar de uma forma que não gere mais conflitos no seu casamento ou na sua relação de trabalho, em qualquer outro tipo de relação que você tenha, né? Até a pergunta aí, qual é o que define uma relação como tóxica? Eu queria dar boa noite a Luana, que mandou mensagem, a Yaya, que chegou aí. Boa noite, todo mundo que está chegando, dando boa noite pra gente. O que Então vamos seria uma lá. relação tóxica? A gente tem, são algumas variáveis, né? A relação tóxica tem algumas variáveis, mas a principal delas, né, que você precisa ficar atento, é o seguinte: a relação ela causa sofrimento. O não falar te causa sofrimento. A pessoa falar sobre a roupa que você está vestindo te causa sofrimento. E uma outra atenção para a relação tóxica. Geralmente, quando você tem alguém que é o abusador, né, alguém que é o tóxico da relação, quando ela machuca, quando ela fere, você começa a sofrer, logo depois ela vem falando, não, mas eu não queria, né, ter feito isso. Olha, eu não queria, não era a minha intenção, né, machucar você. E aí volta. E aí você fala, nossa, é verdade, ele não queria ter feito isso. E isso é o seu inconsciente trabalhando contra você. Porque essa relação que você está buscando, sabe qual é? É uma relação com um pai autoritário que você teve, né? Que ele falou assim, olha, eu bati em você pelo seu bem, né? Essa
lição que eu te dei aqui foi para o seu bem, tá bom? Então, a forma de demonstrar o amor, ela precisa ser outra. Então, se aquilo que você faz, se aquilo que o outro faz em você te causa sofrimento de forma constante, não é algo pontual, né? Porque vai existir ADR, né, nos relacionamentos. Sempre existirão, né, a discussão de relacionamento. Isso é super positivo, né? Mas a relação tóxica, ela vai ser identificada sempre com o tempo. E aí você tem que medir qual é a frequência com a qual essa pessoa causa sofrimento, né? Todo começo, né, de relacionamento é a paixão, né, Stephanie? A paixão. Quando você está apaixonado, tudo é vislumbre, né? Tudo é magia, tudo é foguete voando, né? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque todo começo ele é repleto de expectativa, de vislumbre, né? Mas é quando a nossa inutilidade ela se apresenta diante do outro que a gente realmente vai saber quais são as suas reais intenções. Percebe? Então, quando eu não consigo suprir aquilo que o outro espera de mim, como ele reage? Aqui você começa já a identificar outra variável de uma relação tóxica, né? Quando você se apresenta na sua inutilidade, porque eu posso chegar hoje em casa e falar assim, olha, eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. E aí a pessoa fala assim, não, na verdade você não quer falar comigo. Não, você não está nem aí para mim. Será que é isso? Será que é isso que você tem de retorno? Ou será que, olha, não, tudo bem, o que eu posso fazer para que, né, você descanse, para que você restaure a sua mente, né, desse dia cansativo que você teve? Então, a forma com que o outro lida com a sua inutilidade também é um sinal de toxicidade, né, das suas relações, tá? Porque a gente vai saber qual é realmente a intenção dessa pessoa, né? E aí, Stephanie, ela vai aparecer não só nas nossas relações dentro do casamento, né? Ela vai aparecer em qualquer relação amorosa, vai aparecer na nossa família, né? Nas nossas amizades, né? Será que o que eu quero do outro é só interesse? E aí eu preciso estar atento a isso, né? Esse termo aqui de relação tóxica, ele é sofrimento, né? O sinônimo dele seria sofrimento. Né? E interessante, outra coisa, para o pessoal ficar alerta, né? A sua relação, né? O que o outro faz para você diante do sofrimento, afeta a tua autoestima? Afeta o seu estado mental? Afeta o seu estado físico? Lembra que a terapia holística olha para todo esse contexto? Né? Porque eu sou indissociável, eu sou um ser físico, mental, psíquico, né? E espiritual. E aí, se afeta a tua autoestima, afeta seu estado mental e o teu físico, é uma relação tóxica. Né? E aí, sim, como diz o grande Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Né? Se eu reconheço que o outro me causa sofrimento, a psicanálise é um bom caminho para que você possa ressignificar isso. Eu vejo que as relações, voltando novamente, um ponto muito forte, a comunicação. Até tivemos uma live onde foi dado um exemplo de uma moça falar assim, meu marido não gosta que eu use batom vermelho. É uma coisa pontual. E o que falta aí, eu até exemplifiquei na live, uma comunicação, porque esse detalhe pode ser só uma questão de insegurança do marido, né? Mas aí se o marido não gosta do meu batom vermelho, não gosta do meu cabelo solto, não gosta da minha roupa apertada, aí já são sequência de coisas que já chama atenção. Agora, um item exclusivo é o diálogo, gente. Tudo você tem que ver se é uma insegurança, se é uma dúvida, se é uma crença limitante, e se você, com alguém, só vai ter acesso a isso perguntando, se expressando, se explicando. Eu gosto, acho importante, me sinto bonita. Tem problema? Eu continuo me sentindo inseguro, não me sinto bem. Então é isso. Comunicou, os dois comunicou, fazer um acordo entre ambos. A dinâmica de relacionamento é a sua realidade, é respeitar o que o outro se sente à vontade ou não com você. Que quando a gente fala em relacionamento, tem que ter o ceder também, né? O equilíbrio das coisas. Saber o que o outro também gosta e
aceitar a opinião, quando alguém opinar, você aceitar a opinião e opinar. É o equilíbrio de ter um relacionamento saudável e tudo vai ser o diálogo. Por que a terapia de casal é muito importante? Às vezes as pessoas estão tão desgastadas que elas não conseguem mais conversar diretamente. O terapeuta vai acabar sendo um intermediador para que esse diálogo aconteça. Então, assim, é raro, né? Mas as pessoas deveriam buscar a terapia de casal antes de ser num momento de salvar um casamento, de já estar em muito atrito, porque a gente fala terapia é autocuidado, terapia é desenvolver aquilo que às vezes precisa de um auxílio de externos com mais conhecimento, mais técnica, mais estudo. Esse bate-papo aqui, se você se vê numa situação, a gente chama, conversa com o terapeuta aqui da live. Essa é a primeira vez que a gente toca no assunto. Amei a abordagem com relação da visão de relacionamento tóxico, a gente nunca tinha pontuado assim. Amei a forma como você colocou, ficou simples, claro para entender. E aí é uma forma da gente também perceber, notar, olhar na sua vivência, no seu comportamento, como isso tem acontecido. E a gente pode trabalhar esse tema em algum outro momento com mais profundidade, viu? Estou aqui super à disposição, Stephanie, para a gente conduzir esse tema com mais profundidade, né? Um outro ponto que você traz, né? Ah, eu não gosto do seu batom vermelho, né? Eu não gosto da sua roupa apertada. Percebe que a técnica da psicanálise, minha primeira pergunta seria assim: não gosta desde quando? Desde quando ele não gosta, né? Desde quando ele se incomoda com o seu batom vermelho, desde quando ele se incomoda com a sua roupa apertada. No namoro era assim? No noivado era assim? Como que era a sua relação antes dessa relação? É? Porque às vezes o incômodo que ele traz para a relação hoje pode não ser um medo dele, pode não ser um receio dele, mas pode ser uma culpa daquilo que ele também está fazendo. Percebe? Que as variáveis são muitas, né? Eu preciso começar a me aprofundar. E aí a psicanálise, ela vai cavando isso, aos poucos, né? Por isso que eu não posso te dar um diagnóstico no primeiro encontro. Por isso que eu não posso falar que você vai ter alta. A gente até brinca, né? Que psicanálise não tem alta. Tem, tá, gente? Mas é um lugar onde você se descobre a cada dia, né? Porque é um lugar onde você pode se despir de todos os seus medos, de tudo aquilo que no passado que aprisionava você, né? E o terapeuta, nós aqui, temos essa relação ética de não expor nada para ninguém, né? A gente tem essa relação, esse trato, né? Perceba que quando a gente trabalha a relação tóxica, eu preciso conhecer a mim para que eu conheça o outro. Porque se eu me conheço e eu lembro que o batom vermelho me acompanha desde quando a gente namorava, porque depois de 10, 15 anos de relacionamento, isso me incomodou hoje. Então aqui a gente começa a encontrar os atos falhos, né, da nossa psicanálise, a psicanálise chama de atos falhos, esse ação que a pessoa traz para o diálogo, para a associação livre, né, para aquilo que ela vem falando na sua sessão de análise. Né, e a gente vai fazendo com que ela se descubra. Porque o terapeuta, ele não vai falar para ela assim, olha, isso daí não é você, né? Isso é ele. Percebe? Pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa. Não, a gente jamais vai fazer isso. A gente jamais vai direcionar dessa forma. Mas a gente vai fazer com que ela reflita. Desde quando? Como era antes? Né? Eu não sei se se é só coincidência, tá, Stephanie? Mas o que eu percebo é que os casais que chegam aqui com conflito de relacionamento, e já separando, inclusive, eles têm mais de 10 anos, 15 anos de relacionamento. Né? Há poucos dias atrás aí, a gente atendeu um casal aqui que tinha mais de 15 anos de relacionamento. Né? E por que só agora? Né? Será que essa relação ela veio se arrastando durante todo esse tempo? Ou será que é algo que está acontecendo hoje? Ou é o seu inconsciente, né? Aquele tapete que encheu, né? E aí você não colocou alguns limites e não trouxe algumas coisas para o seu relacionamento que agora vão surgir, né? A gente sempre fala que o inconsciente é uma coisa tão traiçoeira,
entre aspas, né? Porque ela vai vir. Aquilo que eu recalquei, aquilo que eu reprimi, em algum momento vai aparecer. O que você não pode deixar, né, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, é que isso apareça como doença, gente. Né? Por isso que a psicanálise precisa ser prevenção. Né? O que eu quero dizer para vocês, deixar como palavra final, né, cuide da sua mente. Né? Eu sempre, em algumas postagens que eu faço, né, eu sempre conduzo algumas conversas aqui, eu falo que o cuidar da sua mente, né, é cuidar de um jardim. Então, cuide do jardim da sua mente, porque o pensamento que você rega, ele cresce. Né? E ele cresce, e ele vai gerar frutos. E quais frutos você vai querer colher daquilo que você pensa e daquilo que você rega? Então, cuide da sua mente, né? A psicanálise está aí, existe a psicologia, existem várias, né, várias condutas, várias técnicas, mas o mais importante é não deixe de olhar para você. Não deixe de cuidar da sua mente. Não deixe para depois aquilo que conduz todo o seu corpo. Né? Aquilo que é a primazia do ser humano, que é o seu pensar. Né? Porque quando o sofrimento afeta a sua psique, né, é aquela dor da alma. Né? A gente faz essa relação. Né? Então, cuide do jardim da sua mente, porque aquilo que você rega cresce. E eu quero que você colha vida, né? Eu quero que você colha saúde, eu quero que você colhe um relacionamento feliz, saudável, e um casamento saudável, relações de trabalho saudáveis. Então, muito obrigado, Stephanie. Conte comigo para qualquer outro assunto que você Muito deseja obrigada pelo abordar seu aqui. Estou tempo sempre à e todo disposição. mundo que participou da live, muito obrigada mesmo. Até as próximas. Boa noite. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite.